Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos abordar sobre expressão analítica. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e se inscrevam no canal. Então, aqui vou dar alguns segredos e ideias de como vocês podem achar as expressões analíticas e para vocês não errarem mais. Vamos resolver alguns exames, né? 2020, 19, 18, 17 e vamos resolver 2016, 2013 e 2016 segunda época também. E com esses exemplos das expressões analíticas, onde conseguir resolver qualquer exercício. Mas antes de resolver, vou dar um break, né? Uma estrutura geral das expressões analíticas. Uma expressão analítica é dada por uma função f de x igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Ou f de x é igual a de x menos x1 vezes x menos x2. Essas são as formas das expressões analíticas quando se trata das equações quadráticas. Expressões quadráticas. Então, quando trata-se de uma expressão linear, para linear, f de x é igual a x mais b. Então, a ideia é sempre, devemos saber tirar o valor de x do y, x vértice, y vértice, x1, x2. Sabendo tirar esses valores aqui do gráfico, vamos ver que não há nenhum exercício que não pode resolver que envolve expressões analíticas. Eu vou dar um exemplo de uma estrutura de um gráfico qualquer, né? Nós temos esse gráfico que vem assim, em que o gráfico tem esta parábola. Nós temos aqui o x e o y. A ideia nessa estrutura é de saber tirar os dados. Qual é o segredo? Nós temos o gráfico onde é a parábola. Sempre devem observar nesta parte aqui onde existe a parábola, chegam e fixam um ponto. Ao fixar um ponto, escrevem uma cruz. Aqui, neste ponto, na horizontal e na vertical. Escrevendo nesse ponto, vamos ver que este gráfico, ou seja, esta cruz, passa no ponto Y, que este ponto aqui representa nosso Y vértice, pois os vértices nos encontram em parte onde existe a parábola. E quando vou para a vertical, ou seja, ao descer para cá, nunca vou tocar no ponto X, mas quando vou para cima, vou tocar no ponto X. Significa que este ponto aqui representa o meu X vértice. Esses dois pontos aqui, vou representar o X1 e o X2. Sendo assim, o valor de X e Y será um valor dado, sempre vai existir um ponto em que vão dar, em que você vai conseguir tirar o valor de X e Y. Por exemplo, podem dar este ponto, fazer isto aqui. Então significa que aqui teremos o valor de X, aqui vamos ter o valor do quê? Do Y. Não, se forem a dar um outro gráfico, esta natureza, né? Um gráfico que vem assim, mesma ideia. Chego neste ponto aqui, onde eu tenho minha parábola, faço isto, aqui, vou escrever uma cruz. Vamos ver que neste ponto vai tocar este ponto Y. Significa que este ponto é o Y vértice. E ao fazer isto aqui, vou para cima, nunca vou tocar no ponto X. Mas quando vou para baixo, vou tocar neste ponto, que vai ser o meu X vértice. Aqui vou ter o meu X1 e X2. Tenho X1, tenho X2. Então daí, podemos tentar resolver o exame de 2020, primeira época. Primeiro, vamos saber, teremos que tirar os dados. Então, vamos achar as expressões analíticas. Chego neste ponto, encontro uma parábola. É a mesma. Faço isso aqui, vou escrever aqui uma cruz. Neste ponto e este ponto aqui. Ao tracejar este ponto aqui, eu consigo que só toca no único ponto, que é o ponto Y, que é exatamente neste ponto aqui onde começamos a ter o quê? Uma parábola. Significa que este ponto representa o meu Y vértice.
que vai ser igual a menos 4. Ao ir para baixo, neste ponto nunca vou tocar no ponto X, mas quando vou para cima, chego aqui neste ponto, toco o meu ponto X. Ao tocar neste ponto X, significa que este ponto é o meu X vértice. E o meu X vértice aqui neste ponto é igual ao quê? A 0, porque tocou na origem. E esses pontos aqui são pontos em que eu consigo ver para a parábola. São dois pontos em que tenho o quê? O X. Significa que este aqui é o meu X1, que é igual a menos 2. Este aqui é o meu X2, que é igual a 2. E dão um ponto. Conforme eu disse, em cada gráfico vão dar um ponto. E neste ponto que é dado, tiramos o valor de X e tiramos o valor do quê? De Y. O valor de Y será igual a 5. O valor de X será igual a 3. Com esses dados, podemos já achar a expressão analítica. Então, temos o X vértice, que é igual a 0, Y vértice, que é igual a menos 4, o X, que é igual a 3, o Y, que é igual a 5, o X1, que é igual a menos 2, e o X2, que será igual a quê? A 2. Então, vamos escrever a função f de x é igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, chegando neste ponto sempre, numa função, o f de x é igual a y. Uma função, f de x é igual a y. Então, significa que aqui no lugar do y, vamos colocar, no lugar de f de x, vamos colocar y será igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Sempre o primeiro passo é determinar o valor do quê? De a. E uma das coisas, quando a parábola é virada para cima, significa que o valor de a é positivo. E quando a parábola é virada para baixo, significa que o valor de a é negativo. Então, é uma das dicas também. Ao calcular, logo que ver a parábola virada para cima, logo automaticamente tem que saber que o valor de a terá que ser positivo. Então, substituindo aqui nos dados, temos o y, que é 5. Vai ser igual a vezes o nosso x é 3 menos o x vértice é 0 ao quadrado e o y vértice menos 4. Então, temos mais menos 4. Daqui ficamos com 5, será igual a 3 menos 0 dá 3 ao quadrado mais menos, ficamos com menos 4. Negativo, passo para cá, fica positivo. Fico com 5 mais 4, será igual a vezes o 9. 5 mais 4 dá 9. Ficamos com 9a, será igual a 9. Só levei esta parte aqui e coloquei no lado esquerdo, no que nós queremos determinar. Então, uma vez que esse 9 está a multiplicar, passa para cá, passa a dividir. Então, ficamos com a será igual a 9 sobre 9 e a será igual a 1. Então, voltamos na expressão original e só vamos substituir o valor de a, de x vértice e y vértice. O valor de f de x e o x nós não substituímos. Então, ficamos com f de x será igual a 1 vezes x menos, nosso x vértice é 0. Então, ficamos com 0 ao quadrado mais menos 4. Então, f de x será igual a x menos 0 ao quadrado mais ou menos ficamos com menos 4. Então, ficamos com f de x será igual a x ao quadrado menos o 4, porque 0 menos o 6, ou seja, qualquer valor que vamos ter, menos 0 vai dar este mesmo valor. Então, aqui nós temos nossa expressão analítica. Olhem só, neste ponto aqui, o valor é positivo, porque numa equação quadrática, nós temos f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O valor de a é positivo, também o valor de e é positivo porque a parábola é virada para cima. Não, para o exame de 2019, primeira época, nós temos este gráfico, né? Ao ter este gráfico, mesma ideia, vamos vir nessa parábola. Nós temos este ponto, onde vamos tracejar nossa cruz. Faço isto aqui e faço isto aqui. Observar nesta parte aqui, o terceiro gráfico, o gráfico toca neste ponto que é o nosso y.
Então significa que automaticamente nós vamos tirar o nosso valor de y vértice, que vai ser igual a menos 1. E quando vou para baixo, nenhum ponto vai tocar no ponto x. Mas quando vou para cima, vai tocar no ponto x, que é 1. Então significa que o meu x vértice é igual a 1. Estes são y vértice por causa do quê? Da nossa parábola. Não, temos um ponto, em que neste ponto aqui, dizem que o x é igual a 3 e o y também é igual a 3. Então, nesses dois pontos, temos o valor de x1 e x2. Significa que o meu x1 é igual a 0 e o meu x2 também é igual a 0, é igual a 2. Então, tirando os dados, ou seja, esse valor de x1 e x2, eu dei duas expressões analíticas. Tem aquela de f de x igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Tem aquele de a vezes abrir parênteses x menos x1 vezes x menos x2. Se querem usar essas variáveis, primeiramente vão ter que determinar o valor de a e onde vir substituir usando o valor de x1 e x2 na segunda forma da expressão analítica, que é esta fórmula aqui, onde vê que o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, dando continuidade, nós vamos tirar nossos dados. Vamos dizer que o nosso y vértice é igual a menos 1, o x vértice é igual a 1, o x1 é igual a 0, o x2 é igual a 2, nosso x é igual a 3 e o y é igual a 3. Tendo esses dados, vamos substituir na nossa forma. Diz que f de x é igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. A ideia é a mesma. O f de x numa função é igual a y. Então ficamos com y é igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Nosso y é 3, será igual a o x é 3 menos o x vértice, que é 1, ao quadrado mais y vértice, mais menos 1. Então primeiro sempre deve-se determinar o valor do quê? De a. Então ficamos com 3, será igual a 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, mais e menos, ficamos com menos 1. É negativo, passa para o membro, fica positivo. Fica com 3 mais 1, será igual, 2 ao quadrado dá 4 vezes o a. Então, colocando este membro desse lado esquerdo, colocamos o 3 mais 1, que vai dar 4 do lado direito. Então, a será igual a 4 sobre 4, porque isto está a multiplicar, quando passa para o membro, passa a dividir. Então, isso aqui será igual ao quê? A 1. Então, temos a igual a 1. Então, daqui voltamos na nossa forma original da expressão analítica, de a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Ao voltar nessa expressão, só vamos substituir o valor de a, o valor de x vértice, que é 1, ao quadrado, e o valor de y vértice. O valor de f de x, o x não pode substituir, porque esses valores aqui não são constantes. É o que faz com que o gráfico possa crescer ou o gráfico possa decrescer. Ou seja, estão a ver, por exemplo, neste ponto aqui, onde nós estamos a dizer que o nosso x é 3, o y é 3, podemos acrescentar aqui neste ponto. Então não vai tornar-se isso aqui constante. Quanto maior for o valor de x, o valor de y também vai aumentando. É por razão que somente se substitui o valor de a, x vértice e o y vértice. Então, dando continuidade, ficamos com f de x será igual a x menos 1 ao quadrado, mais ou menos, dá menos. Nós ficamos com menos 1. Então, nós temos aqui nossa expressão analítica. Esta parte aqui para desenvolver não é obrigatório, né? Podemos usar esse caso notável de a menos b ao quadrado pode ser igual a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado, mas para o desenvolvimento não é obrigatório. Então, o nosso temos x menos 1 ao quadrado será igual. Significa que o a é x e o b é 1. Então, ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o 1 mais 1 ao quadrado. Então, ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes o x mais o 1. Esse será o desenvolvimento deste caso notável.
E podemos substituir nessa expressão. Ficamos com f de x será igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1. Simetria, 0. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Se quiser desenvolvimento também, essa também a expressão analítica é válida. Então temos um exame de 2018, segunda época. Nós temos dois gráficos. Temos esta parábola e temos esta linha reta. Para a linha reta, nós temos o gráfico de uma expressão linear. Né? Gráfico de uma expressão linear. E para o g de x, temos uma equação quadrática. Então, nós primeiro podemos nos focar nesta parte aqui, que é gráfico de uma equação quadrática. Depois vou tentar explicar quando nós temos este gráfico linear, porque também é muito mais simples até. Então, mesma coisa, chegamos neste ponto, traçamos esta linha aqui, tá? Uma cruz, chamo da cruz. Então, neste ponto, ao fazer isto aqui, nós vimos que só temos este ponto aqui, onde nós temos nosso y vértice, que é igual a 4. Ao ir para cima, nunca vou tocar no ponto x, mas quando eu vou para baixo, vou tocar aqui no ponto x, em que vou ter o meu x vértice, será igual ao quê? A 1. E tenho aqui o meu ponto em que toca isto aqui, que tem o x1 igual a menos 1. E neste ponto, nosso x2 é igual a 3. Observe uma coisa. Neste gráfico, eles dão um ponto de x e de y, mas neste gráfico não dão. Mas vimos que este gráfico aqui, ao fazer isto aqui, toca no ponto y, em que o y neste ponto aqui é igual a 3. Ao tocar neste y igual a 3, também posso fazer a mesma coisa. Posso usar a regra da cruz, onde perceber que o valor de x neste ponto é 3, né? O valor de x neste ponto é 3. Então significa que x é igual ao que? Desculpa, y é 3. Aí para cima nunca vou tocar no ponto x, mas quando vou para baixo, o gráfico vai tocar neste ponto aqui, em que o meu x vai tocar na origem. Então x é igual ao que? A 0. Então já temos nossos dados. A ideia sempre é saber tirar os dados para achar uma expressão analítica. Então temos o nosso x1, que é igual a menos 1, o x2, que é igual a 3, o y vértice, que é igual a 4, o x vértice, que é igual a 1, o x, que é igual a 3, o y, que é igual a 3. Então daqui temos os dados. Temos uma função f de x será igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então a ideia sempre é achar o valor do quê? De a. O f de x numa função é igual a y. Então daqui ficamos com y será igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. O valor de x é 3, que vai ser igual a de y é 3, o valor de x é 3 menos x vértice, que é 1 ao quadrado, mais y vértice, que é 4. Daí ficamos com 3, será igual a vezes 3 menos 1 dá 2. Ficamos com 2 ao quadrado mais 4. 4 positivo, passa para lá, fica negativo. Então ficamos com 3 menos o 4 será igual a de 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado dá 4. 3 menos 1, 3 menos 4 vai dar menos 1. Então ficamos com igual a 4 vezes o a. Este 4 aqui é positivo. Quando passa para o mesmo, passa a dividir. Então ficamos com a será igual a menos 1 sobre 4. E olham que o valor de a aqui é negativo, porque a nossa parábola automaticamente é virada para baixo. Então daqui, tendo já o valor de a, ficamos com o f de x será igual a menos 1 sobre 4 vezes x menos o x vértice é 1. Então ficamos com 1 ao quadrado mais y vértice, que é igual ao quê? A 4.
Então, esta aqui é a nossa expressão analítica, né? Essa aqui é a nossa expressão analítica deste gráfico. Agora, vamos ver como é que se tira uma expressão analítica quando trata-se de uma função linear, ou seja, uma expressão linear. É dar um break primeiro aqui e o padrão da resolução é o mesmo. O padrão de resolução é o mesmo. Tenho x e y. Então daqui uma expressão linear pode vir nesse ponto. A ideia seja, onde observar que aqui eu tenho estes pontos. Tenho um ponto aqui, y, e tenho um ponto x. Então, aqui neste ponto aqui, por exemplo, supomos que esse gráfico é 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 0. Então, é só saber tirar as coordenadas do A1 e do A2. Em que vão ter x1 e y1, o x2 e y2. O padrão de resolução é o mesmo. Então, chegado neste ponto aqui, tenho o meu y em que toca no ponto 4. Então, significa que o meu y1 é 4. Então, quando vou para assim, toca neste ponto da origem, em que essa origem, o meu x1 é 0. Chegado neste outro ponto, tenho o meu x2 que é 2. Quando vou assim, toca no ponto da origem, em que o meu y2 é 0. Então, tirando essas coordenadas da origem, são esses pontos que nos permitem com que a gente ache o declive da reta. A forma do declive da reta é m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Este declive também pode ser EA. Por nós sabemos nossa expressão analítica é y igual a ax mais b. O A é igual a m. Se você quiser, pode dizer que y é igual a mx mais o b. Não é obrigatório. Então, com isso aqui, nós podemos já resolver este exercício, em que nós temos esses pontos do gráfico de f de x. Então, daqui, nós temos este ponto em que nós temos nosso y, né? x1, x2, ou seja, x1, y1. Vamos ter outro ponto em que vamos ter o x2 e o y, x2 e y2. Se vocês forem ver, deixa eu marcar com uma outra caneta diferente. Nós temos este ponto aqui, onde nós temos aqui o nosso x, o nosso y aqui é 3. Quando o y é 3, o nosso x é 0. Significa o quê? Que temos o 0 e o 3. Vamos ver neste ponto também, porque estamos a trabalhar com este gráfico de uma função linear. Temos aqui este ponto, em que o x2 é 3. Então, significa que quando x2 é 3, o nosso y2 é 0. Então, temos essas coordenadas. Com essas coordenadas que nós tiramos, nós vamos achar o declive. Porque a forma de declive, conforme disse que m pode ser igual a quê? A A, que é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que vai ser igual. Nosso x2 é 0, x1 é 3, o nosso y2, desculpa, é 0, nosso y1 é 3, e o x2 é 3, e o x1 é 0. Então, ficamos com menos 3 sobre 3, isso aqui é igual a menos 1. Então, significa que o valor de A é igual a menos 1. Então, nossa expressão analítica, esta aqui, f de x, é igual a ax mais b. Ok, e o valor de b? O valor de b sempre vai ser este ponto onde toca o valor do quê? Do y. Sempre vai ser o ponto onde toca o valor do quê? De y. Se o gráfico, por exemplo, vir desta maneira, assim, este aqui é o valor do quê? De b. Se o gráfico vem assim, significa que também este ponto aqui é o valor do quê? De b sempre. Então, significa que o nosso b é igual a 3, de acordo com o nosso gráfico. Então, ficamos com f de x vai ser igual a menos x mais 3. Então, esta aqui é a nossa expressão analítica deste gráfico. Indo para o exame de 2017,
Nós vamos fazer a expressão analítica na expressão, ou seja, expressão analítica no gráfico f de x. A ideia é a mesma, tirar os dados. Então, temos este ponto aqui, nós temos nessa parábola, vamos desenhar a nossa cruz. Né? Então, é aqui onde nós vamos tirar os x vértices e y vértices. Ao fazer isto aqui, o meu gráfico, neste ponto, toca neste ponto aqui, onde vou ter o meu x vértice, que será igual ao quê? A 1. E ao fazer isto, toca neste ponto aqui, onde é o ponto da origem, significa que o meu y vértice é igual ao quê? A 0. E este gráfico, ao seguir o gráfico, toca uma vez no ponto x, no ponto y. Significa que o meu y é igual a menos 1. E, quando vou assim, meu x será igual a 0. Então, nos dados, temos o x vértice, que é igual a 1, y vértice, que é igual a 0, y, que é igual a menos 1, e o x, que é igual a 0. Olhem que nestes pontos, nesse gráfico, é difícil tirar o valor de x2 e o x1. É por razão que eu não uso muito essa expressão, porque nem sempre vou conseguir observar o valor de x1 e x2. Então, a ideia é sempre usar f de x igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, daqui, sabemos que na função f de x é igual a y. Ficamos com y igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, o nosso y menos 1 é igual a vezes o x é 0 menos e o x vértice é 1 ao quadrado e o y vértice é 0, então mais 0. Então, ficamos com menos 1, será igual a vezes 0 menos 1, ficamos com menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado vai ser 1. Ficamos com a igual a menos 1. Olhem que o gráfico, a parábola é virada para baixo. Automaticamente o valor de a é negativo. Então, vou lá na expressão real. Ficamos com f de x será igual a de x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, f de x será igual a menos 1 vezes x. O x vértice é 1. Ficamos com 1 ao quadrado. Y vértice é 0 mais 0. Então, ficamos com f de x será igual a menos x menos 1 ao quadrado. Então, esta aqui é a expressão analítica deste gráfico de f de x. Indo para o exercício de 2016, ou seja, no exame de 2016, nós temos essa expressão, onde vê que isso aqui é sufocante, porque é a mesma coisa. Chego aqui neste ponto, traço uma cruz, né? Este ponto aqui, quando vou assim, nenhum ponto vai tocar no ponto y da minha cruz. Significa que aqui o meu y vértice é igual a 0 e está no ponto de origem. Significa que automaticamente o meu x vértice também é igual ao quê? A 0. A vantagem é que já dá uns pontos de quê? Do x e de y. O nosso x é igual a 1 e o nosso y vértice, desculpa, o nosso y é igual ao quê? A menos 1. Então, tirando os dados, temos o nosso x vértice igual a 0, y vértice igual a 0, x igual a 1 e y igual a menos 1. Então, daqui ficamos com a função f de x é igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, f de x na função igual a y. Então, ficamos com y será igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Meu y é menos 1, será igual a vezes meu x é 1, x vértice é 0 ao quadrado, mais y vértice é 0. Ficamos com menos 1, será igual a vezes 1 menos 0 dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, ficamos com a igual a menos 1, a negativo. Parábola virada para baixo. Então, ficamos com o f de x será igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, f de x será igual a menos 1 vezes x menos o x vértice, que é 0, 0 ao quadrado
mais 0. Então, f de x será igual a menos x ao quadrado. Significa que esta aqui é a expressão analítica desta função. Onde resolver segunda época, mesma coisa. Eu só vou tirar já os dados, depois peço para vocês comentarem e podem apresentar a resolução, né? Ou seja, a expressão analítica, assim vocês encontrarem. Nós temos este ponto aqui, onde vamos ter o nosso x vértice, que é igual a 1. Se o x vértice é igual a 1 neste ponto, né, significa que o meu y vértice é igual a 0. O meu x é 2 e o y é 1. Então, é só achar a expressão analítica. E neste outro gráfico, temos este ponto. Faço esse tracejado assim. Observo que o meu y vértice é menos 1. O meu x vértice é 2. Uma vez que não dá um ponto, eu aqui tenho o meu x1, que é 1. Tenho o meu x2, que é 3. E tenho este ponto aqui, onde vou ter o meu y, que é 3. E automaticamente o meu x é 0. Então, tentem estar a expressão analítica, depois peço para vocês mostrar a resolução nos comentários. E obrigado, não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Muito obrigado, até a próxima aula.